Pode sentar, por favor. Dona Delfina também está aqui. Muito prazer, seja muito bem-vinda. Irmãos, eu conheço quase todos vocês. Se eu for citar os nomes de todos, Nelson, aí vai longe aqui. Vai ter que ter um culto só para falar o nome de vocês. Eu abro a Bíblia no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 10. E a palavra de Deus diz: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. E a voz da rola se ouve em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Esse texto, como todo o texto da Bíblia, nós entendemos que é a palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus para todo mundo. Tem pessoas que leem a Bíblia e a Bíblia não é palavra de Deus para essa pessoa que lê. Tem pessoa que lê a Bíblia e encontra tanta dificuldade. Esses dias, um amigo que passou uma situação horrível, perdeu a esposa, a filha quase morreu. E nós falamos para ele: vai ler a Bíblia, vai procurar ajuda em Deus. E ele leu a Bíblia, ele começou a ler em Gênesis, e ele falou assim: eu parei de ler a Bíblia. Por quê? Porque é muita guerra, é muita gente matando gente, e eu não entendi nada. Então, naquele momento, aquela pessoa, ele não conseguiu, no primeiro contato com a Bíblia, entender a Bíblia como palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra escrita de Deus, Bíblia, tem poder, porque ela tem solução para uma série de situações da nossa vida. A palavra falada de Deus, ela tem poder. E lá no Salmo 29 vai dizer: a voz de Deus faz parir o gado, a voz de Deus faz estremecer a terra, a voz de Deus faz, a voz de Deus faz. E há uma palavra de Deus que ela é revelada para nós, com a ajuda do Espírito Santo. É quando nós nos aproximamos da Bíblia com humildade, orando e pedindo para Deus: Deus, me mostra o que essa palavra significa, e me mostra, Senhor, o que esta palavra significa para mim, neste momento que eu estou passando, o que esta palavra significa para mim. E exatamente este livro aqui, muita gente achou que esse livro não deveria estar na Bíblia, porque eles foram ler com a mente fria este livro de cabo a rabo, e a primeira leitura que eles leram foi assim: é uma história de amor. Outros leram e procuraram: cadê Deus nesse livro? E curiosamente, o nome Deus não aparece nesse livro de Cantares. Alguém olhou para esse livro e pensou: quem escreveu foi o jovem Salomão. Estava apaixonado, coitado. E aí vem a segunda leitura, o segundo olhar, o ouvir com mais atenção. E aí nós entendemos o quanto de amor de Deus tem nesse livro. Embora a palavra de Deus não está, mas Deus está no livro. Como às vezes em alguns momentos da nossa vida, que parece que Deus não está e nós não estamos vendo, e parece que Deus não está e nós não estamos vendo, mas Deus está
neste momento. Aliás, eu volto e digo, o pior momento da sua vida. O pior momento que você puder se lembrar, Deus estava lá, ouvindo, enxergando, olhando por você, e talvez você só esteja em pé hoje, porque Deus estava lá. Ah, mas eu não era crente, mas Deus estava lá do mesmo jeito. Mas eu não entendia nada, mas Deus estava lá. E este texto que fala tanto de amor, tanto de natureza, fala tanto de fruta, fala tanto de portas, de campos, de folhas. É o texto que Deus tocou no meu coração para falar hoje, no primeiro culto. E fala sobre alguns verbos. Tem alguns verbos aqui que são esses verbos que eu quero falar hoje. Primeiro fala, passou. O inverno já passou. A chuva cessou e se foi. Temos então o inverno já passou. A chuva já cessou e se foi. E tem um verbo interessante aí. Aparece. Aparecem as flores na terra. E chega o tempo de cantar. Outro verbo interessante. Chega. Eu gosto muito de verbo. É ação. É o que está acontecendo no momento. É o que aconteceu, o que vai acontecer. Então tem passou, cessou, se foi. Aparecem, chegou. Já se ouve a voz dos pássaros. Já começam a ver os frutos. E já aparecem os aromas. Os aromas se exalam. O que a palavra de Deus tem para nós aqui? Tem que... Eu olho para essa palavra e imagino o fim de um tratamento. Sabe aquela pessoa que foi diagnosticada com uma doença? E o médico faz aquele exame, ou aqueles exames, e constata lá um monte de coisa, e ele fala assim, ó, cabe um tratamento aqui. Como que é o tratamento? Alguns deles são dietas. Alguns deles são exercícios. Alguns deles são química pesada. E no final do tratamento, a pessoa faz um último exame, contraprova. E aí alguém diz o seguinte, já passou. Aquele problema, aquele número fora de lugar, já passou. Sabe o final de uma dívida grande? Você contrai uma dívida grande, longa. E aí tem gente que faz isso no boleto, tem gente que faz isso no banco, tem várias formas de fazer isso. E aí quando alguém vai olhar e fala assim, e aquela conta lá? Não, aquela já acabou. Como assim? Já acabou. Aí dá aquele ufa, aquele alívio. Ufa! Alguns falam, já posso fazer outra. Mas quando eu leio esse texto, o que vem na minha mente é exatamente isso. É o fim de um tratamento. É o término de uma dívida. É um ciclo que se fecha. É uma fase que se fecha. Sabe aquela quebradura que tem o dia de tirar a tala? Parece que Deus está tirando algumas talas enquanto a gente lê esse texto. E esse texto só faz sentido se nós entendermos que quem escreveu ele falou que a primeira coisa que passou foi o inverno. O que a palavra de Deus quer dizer sobre isso? Quem escreveu sabia o que era inverno. O inverno na terra de Salomão era gelo, era neve. O inverno na terra de Salomão era reclusão. O inverno na terra de Salomão era olhar as paisagens e ver árvores secas. É não ter fruta fresca.
é não ter cheiro de fruta, é não ter som de passarinho. O inverno é o que nós chamamos de rigoroso. E nós entendemos isso porque nós todos aqui temos os nossos invernos. Nós todos aqui temos momentos de inverno. De nós olharmos aquela árvore, entenda a árvore como você quiser, que era frondosa e agora está seca. Como um filme de terror. Dificuldade. Inverno pode ser morte. Talvez alguém tenha passado por isso. Talvez você tenha perdido gente. E a dor foi maior do que você achava que ia suportar. E Deus está dizendo, o inverno já passou. Esse ciclo aí de dor que você já viveu e que você está com medo, ele já passou. E você saiu dele melhor, saiu mais forte, porque Deus estava olhando por você. O inverno já passou. E quando passa o inverno, é hora da gente fazer o quê? Limpa as gavetas, né? Limpa lá os lugares das blusas de frio, os cobertores. Limpa lá, porque calma aí, você não vai usar esse cobertor por enquanto mais. Por quê? Porque o inverno já passou. Às vezes o nosso cobertor é incredulidade. Às vezes o nosso cobertor é nosso pezinho atrás, nosso medo. Mas o inverno, ele já passou. E a chuva já cessou. Chuva é ruim ou chuva é bom? Depende, né? Chega numa aula, Júnior, você que é um contador, fala assim, o que vai acontecer? A resposta, depende. Pergunta para um advogado, hein, César? Qual é o caminho que eu vou tomar? Depende. Pergunta para um médico, depende. Para o pastor, às vezes também, né, pastor Ronaldo? Depende, né, pastor Dan? Depende. Água é boa. João capítulo 1, João está batizando na água. João capítulo 2, Jesus está transformando a água em vinho. No capítulo 3, ele fala para Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. No capítulo 4, ele diz para a mulher samaritana, eu quero tomar essa água. E ele diz, eu tenho água para matar a sua sede. No capítulo 5, ele entra no tanque de Betesda, numa água que se mexia de vez em quando, e ele traz cura para o aleijado. No capítulo 6, ele diz que no capítulo 6, ele anda sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas. E no 7, ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Água jorrando em Arujá. Quem tem sede, venha a mim e beba. Mas não é essa água, é a água que te atrapalha, é a chuva da enchente. É a chuva que mata a plantação, é essa chuva aí. É a chuva que atrapalha você de chegar em casa. É essa chuva que é ruim, esta chuva. Deus está dizendo, essa chuva também já cessou e se foi. Castiga a plantação, sabe? Mas eu plantei direitinho. O que aconteceu? Choveu demais. Mas eu fiz tudo certinho. Eu fiz na estação certa. Mas a chuva veio fora de hora. É o prejuízo. E tem prejuízo espiritual também. Tem pessoas que passam anos e anos numa fé e diz, quanto tempo perdido. Que Deus me livre disso, que Deus livre você disso. A palavra de Deus para este problema é, a chuva cessou e se foi. Eu acho interessante que a Bíblia fala isso, pastor Abner, o senhor que lê muito a Bíblia. Ele podia ter dito, a chuva cessou. Mas ele fala, a chuva cessou e se foi. Porque quando ela se vai, ela leva com ela as sequelas. Em nome de Jesus, nós não temos nenhum sequelado aqui. Aleluia.
medo de chuva? Quem tem medo de chuva? Tem gente que quem tem medo de chuva não saia de casa, né? Esse medo, ele é dissolvido quando a palavra de Deus diz: o inverno já passou, a chuva cessou e se foi. Esses dias eu li uma frase que diz o seguinte: as coisas secretas que só Deus vê vão gerar recompensas que só Deus pode te dar. Quem recebe essa palavra? As coisas secretas que só Deus vê, o seu medo de chuva, o nosso medo de chuva, que eu também não sou super nada, tenho meus medos também. Mas diante dessa palavra, a Bíblia diz que a chuva cessou e se foi. O que significa isso, pregador? Significa que já passou. Significa que você não precisa mais ser refém de nada. Significa que o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o poder de Jesus coloca você em pé na presença dEle, com a sua cabeça erguida, com os seus olhos abertos, com o seu sorriso no rosto, porque já passou. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Essa palavra, ela tem um outro verbinho aí que é o aparece. Aparecem as flores na terra. Terra agora é você. Você lembra como é que Adão foi feito? Deus molda lá aquele pó. E é nessa terra que começam a aparecer flores. É engraçado que, sabe aquele negócio do copo cheio, metade vazio? Com flor é a mesma coisa. Tem gente, se a gente entregar uma rosa, Nelson, a pessoa vai conseguir contar todos os espinhos da rosa e não vai conseguir sentir o cheiro dela. Tem gente que olha para o espinho e não consegue ver a flor, mas a flor aqui eu entendo como um sinal de Deus, de que a fase mudou. As flores aparecem na terra. Qual é o sinal que Noé viu quando era hora de descer a arca? Foi quando a pombinha voltou com um pedacinho, um galinho de folha assim na boca. É um sinal. Sinal de quê? De que o inverno já passou, de que a chuva já cessou, de que você que está caído, o lugar de estar caído não é mais seu. Você que chorou, o lugar do choro não é mais seu. Você que quebrou, o lugar de estar quebrado não é mais seu. Você que sofreu, o lugar de sofredor, de sofrimento, não é mais seu. E por que você diz isso, pregador? Porque a Bíblia diz que o inverno já passou e se foi. E se você não acredita nisso, olhe para as flores nascendo em volta de você. O mundo não tem mais jeito. Olhe para as flores nascendo em volta de você. Ah, essa cidade não tem mais jeito. Olha para as flores nascendo em volta de você. Esse negócio não tem mais jeito. Olhe para as folhas nascendo em volta de você. Perceba as flores. Eu vi um pregador dizer que no pior asfalto, no pior terreno, no concreto, você vai olhar no cantinho assim, tem uma florzinha querendo nascer. E esse pregador disse o seguinte: sementes adormecidas na terra, que quando enfrentam uma dificuldade, pode ser difícil, pode demorar um pouquinho mais, mas a florzinha ela aparece lá, ó, para você saber que a terra é boa, para você saber que Deus ainda está no controle, para você saber que Deus tem a vida. Eu quero profetizar esta noite que brotará vida em nós. Receba essa palavra em nome de Jesus. Brotará vida em nós. Brotará vida naquilo que você faz. Brotará vida lá no seu ambiente de trabalho. Brotará vida na sua carreira que talvez tenha parado, estagnada. Brotará vida. Por que é que você diz isso? Porque a Bíblia tem um texto que diz: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, e serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Deus está dizendo, eu farei mudar a vossa sorte. Ou seja, você olhou pela janela, estava inverno, estava nevando. Se Deus quiser, a próxima abertura de janela, um raio de sol vai entrar dentro da sua casa. Você olhou, a árvore estava seca. Na próxima abertura de janela, a árvore vai estar dando fruto. Brotará vida. Em nome de Jesus, brotará vida. Quando a gente está desanimado de uma coisa, é porque está faltando vida. Quando a gente está indeciso de uma coisa, é que falta vida. Quando você está desistindo de uma coisa, é porque você não vê mais futuro daquilo você não vê vida. Aí Deus tem que fazer uma mudança de dentro para fora. Começa com uma palavra, depois vem os sinais, depois as confirmações e brotará a vida. Eu nem preciso profetizar isso, porque Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos ela em abundância. Portanto, nós não temos o direito de focarmos naquilo que nos falta, mas nós temos o dever de olhar para aquilo que nós temos. Se nós olharmos hoje para aquilo que nos falta aqui, falta tanta coisa. Eu queria, pastor Leandro, um letreiro aqui, eu queria um vaso de planta aqui, eu queria tanta coisa. Agora eu tenho que focar naquilo que nós temos. O que nós temos? Nós temos uma noite para adorarmos a Deus. Nós temos um lugar para glorificarmos a Deus. Temos pessoas que estão com um bom coração. Temos aqui uma palavra que fala ao nosso coração, dizendo que Deus é o Deus da vida. E Ele faz brotar vida. Quando estava com Covid, que eu fiquei uns 4 dias sem paladar e sem olfato, Pastor Max, quando eu ia comer, eu comia sem vontade nenhuma e me dava uma tristeza quando eu comia. Dava tristeza porque eu estava comendo sem sentir o sabor da comida, sem sentir o cheiro da comida. Tomava o café, Denis, o café chegava na ponta do nariz e eu não sentia nada. E aí a gente começou a comer qualquer coisa em casa, desse tempo. E aí um belo dia, vamos comer o quê? Eu gosto bastante de cozinhar. Mas aí a gente começou ainda não aprendi a fazer o xerém, mas um amigo meu ficou de me ensinar. Eu gosto de cozinhar. E aí, vamos pegar uma marmitex aí, vamos pegar um negócio. E aí, no terceiro ou no quarto dia, quando eu peguei um marmitex, uma vontade total de abrir aquele negócio. Quando eu dei uma garfada, que eu senti, queridos, o sabor de carne na boca, sabor de feijão na boca, que eu fui tomar um café, pastor Marcos, senti o cheiro do café. Eu chorei de gratidão a Deus, porque você não sentir sabor de comida, hein, Nelson? Aquelas carnes que você faz de vez em quando lá, faz tempo, né, que você não faz, mas aquelas carnes argentinas que você faz lá para nós. Gente, você não sentir o sabor da comida, é como se você não estivesse vivo. Sentir o sabor da comida, sentir o cheiro da comida, é como se eu tivesse ganhado vida de novo aquele dia. Eu estava andando, eu estava trabalhando, eu estava conversando, mas na hora de sentar para comer era triste, eu não senti o sabor, não senti o cheiro. Deus, devolvendo esse olfato e esse paladar, devolveu a vida. É isso que no mundo espiritual pode acontecer com a gente. Porque a gente pode estar na reunião da igreja, pode estar orando, pode estar cantando, pode estar ouvindo a palavra, pode estar pregando, sem sentir o aroma, sem sentir o sabor. E uma bela hora o Espírito Santo vem e nos toca de um jeito que a palavra passa a fazer sentido, que a letra do louvor passa a fazer sentido, que os atos que nós fazemos na igreja faz um sentido absurdo. E a gente fala assim: Deus, obrigado, porque o inverno ele acaba, porque a chuva ela passa, porque a noite acaba. A Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Não sei como você entrou aqui, eu espero que você tenha entrado muito feliz,
Mas se você entrou triste, é o melhor lugar para mudar essa situação. Porque aqui está Deus, está Jesus, Espírito Santo. Aqui está as pessoas que podem orar por você e trazer vida àquilo que está morto. Aleluia! Aleluia! O tempo de cantar chegou. A estação mudou. O tempo é outro. Eu quero que você saia daqui com isso na sua mente. A estação mudou. O tempo é outro. Antigamente o pessoal falava, vira o disco. Hoje, se falar isso, um monte de gente não sabe o que significa. Mas vocês acreditam que antigamente um negócio de plástico pretão assim, que você virava o lado para ouvir um pouco mais de música? Se somasse os dois lados, davam 30 minutos. A molecada de hoje do Spotify ia ficar louca com isso. Mas era assim que a gente fazia para ouvir música. Outra coisa que eu queria dizer, dentro desta palavra, não será mais como era. Não será mais como era. Estou falando para você, estou falando para mim, estou falando para a igreja Tua Graça e Vida, estou falando para Arujá, estou falando para quem quiser abrir o coração para esta palavra, que não será mais como era. O reclamão vai ter que parar de reclamar, porque o inverno já passou. O chorão tem que parar de chorar, porque o inverno já passou. A galinha da Angola vai ter que mudar o canto dela, porque o inverno já passou. O inverno já passou. Para Deus este inverno já passou. E Ele está martelando na sua cabeça para passar para você também. Para esse inverno passar na sua cabeça, para passar no seu coração. Preste atenção nas mudanças. Preste atenção nos sinais. Preste atenção naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor para estar aqui ao meu lado. Já que o tempo de cantar chegou, vamos cantar? Eu li uma frase esses dias mais ou menos assim. Quando o diabo insiste em te fazer você olhar para o passado, é porque ele não quer que você veja algo que Deus reservou de bom no seu futuro. Vou repetir essa frase aqui, mais ou menos parafraseando. Quando o diabo insiste em te fazer olhar para o passado, é porque tem algo no seu futuro que Deus reservou que Ele não quer que você enxergue. Isto significa que para todos nós aqui esta noite há algumas oportunidades, alguns presentes de Deus. Os americanos chamam isso de Easter eggs, que são ovinhos escondidos em algum lugar. E como é que Deus faz isso? Com a sutileza de te dar sinais, de colocar pessoas boas no seu caminho, de colocar palavras para você ouvir que você chama de coincidência. Que coincidência! Eu conversei essa semana com alguém que me falou quase a mesma coisa. Que coincidência! Eu ouvi uma música que falou alguma coisa parecida. Que coincidência, César! Parece que nós conversamos sobre isso essa semana. Deus vai te dando sinais. São as folhas aparecendo na terra. E junto com essas folhas, a Bíblia diz, os frutos da figueira começam a aparecer. Será que você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus? Os frutos da figueira começam a aparecer. Resultado de trabalho aparece. Resultado de oração aparece. Resultado de esforço aparece. Resultado de dedicação a Deus, de votos, de propósitos, aparece. E a Bíblia diz que o aroma também, ele começa a ser percebido. O aroma. Que é uma coisa pior para tirar do que cheiro de alguma coisa. Você chega num ambiente, fala assim, eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa não está bem. Ou o contrário, você chega